Voltamos com o nosso Armarinho da Arte. Estamos ao vivo agora à tarde. Você nos acompanha de segunda a sexta-feira, às 3 horas da tarde aqui na Novo Tempo. E também de manhã na reprise, 7h30 da manhã, para você não perder nenhum detalhe. Mas lembre-se que se de repente você não conseguiu assistir o programa, está estudando, começou novamente, volta às aulas e tal... Não tem problema, você chega em casa depois ali no canal do YouTube e também no nosso blog e você encontra o nosso programa, assiste com calma, confere a lista de materiais e eu já te convido para que você continue nos acompanhando através do Face, na página oficial Armarinho da Arte e no Instagram, @Armarinho da Arte. No nosso blog, onde você tem os vídeos, lista de materiais e moldes, você encontra também na novotempo.com/Armarinho da Arte. Hoje a gente está matando a saudade um pouco da pintura, fazia bastante tempo que a gente não fazia, né? Então, já que tantos pedidos chegaram ao nosso blog e também à nossa página do Face, a gente fez hoje um cachepô para pôr na porta de casa. Pode pôr também, quem sabe, como pezinho de porta na cozinha. A gente colocou argila dentro dele, ele está bem pesadinho mesmo, para que não caia, né? Às vezes acontecia muito, eu tinha um parecido na porta de casa e a pessoa que limpava o prédio sempre tombava meu cachepô. Ele já ficou até sem fundo e tal, mas o bom é que se você coloca mais peso, ele não cai e vai durar mais tempo. Então fica a dica aí para você que vai fazer esse trabalho, tá? Olha só, agora no primeiro bloco, o que a gente fez? Eu desenhei, tá, com um papelzinho aqui, um coração. Aí a gente transferiu o coraçãozinho com o próprio lápis e em cima disso comecei a trabalhar. Então, depois que você foi fazendo os galinhos, ele no início não fica assim muito bonito. Eu confesso que hoje que estava fazendo, eu falei, eu não sei se vai dar certo, né? Mas o bom é que depois você vai arrumando ele. Tem mais uma cor de marrom, eu peguei um marrom mais clarinho. Sempre eu trabalho com a tinta aguadinha para fazer essa técnica. E dei até umas outras pinceladinhas aqui, né? Então, sempre veja que o pincel está bem hidratado, tá? Faz uns traços um pouquinho mais... Se você tem medo de treinar, de fazer, faça primeiro na própria bandejinha de isopor que você tem. Treina bastante o traço, tá? Porque às vezes é questão de costume, questão de prática mesmo, tá? Aí, tem partes que ficam, né, vazias, por exemplo, aqui. Aí eu tento cobrir com essa outra cor, vou misturando, tá? Vou molhando o pincel e fazendo desse jeito. Aí, eu vou fazer tipo como se fosse um nozinho com o próprio galho aqui. Olha só, fazendo esse movimento. Se ele estivesse amarradinho, ok? E aí tem uma outra cor, um pouco mais clarinha. Eu vou fazer a mesma coisa. Molho o pincel. Faço um traço fino, tá bom? Aí, quem sabe, você pensou, eu acho que exagerei, coloquei muito desse ocre ou mostarda que eu chamo também. Então pega novamente o marrom mais escuro, mistura aí, deixa ele bem aguadinho. Pega o pincel de novo e começa a passar mais umas pinceladas em cima. Então assim você vai misturando e preenchendo todos os espaços do nosso arranjo aqui, né? Aí, uma vez que você já trabalhou com ele, eu vou deixar esse pincel aqui. Vou fazer a parte do xadrezinho, assim, não é xadrez, na verdade, só embaixo que eu fiz xadrez, né? Também vai ser com a técnica aguadinha. Então, eu pego um pincel retangular e vou colocar um pouquinho de aguinha, colocar mais, porque tá secando aqui minha tinta. Tudo que a gente fez nesse cachepô hoje foi com essa técnica aguada, tá?
Então, eu vou limpando o pincel, vou vendo que ele chegue a textura que eu quero, que não fique muito grosso. Dou até uma limpadinha aqui na esponja e faço um teste. Então, faço com o próprio pincel, vai ser meu guia. Olha só, ele fica meio transparente. Aqui, eu mais ou menos meço o tamanho do próprio pincel e vou deixando os espaços. Sempre que eu estou fazendo esses trabalhos aqui, eu encosto minha mão, eu tenho um ponto de apoio, porque isso vai ajudar a que pelo menos a gente tente fazer mais bonitinho. Aí você viu que secou o pincel, que está precisando? Coloca mais um pouquinho. Não tem como, gente, a mão às vezes treme um pouco. E com o passo do tempo, a gente vai vendo que não tem o mesmo... não sei, chama pulso também? Chama pulso, né? A gente vai percebendo que vai dando umas falhadinhas. Por isso precisa mesmo ter um ponto de apoio para que a mão não trema tanto e a gente consiga fazer um trabalho melhor. Olha só, aqui eu fiz vários com o pincelzinho assim. E aqui eu vou preencher esses espaços que ficaram sem. Então, aí eu faço uma espécie de xadrez. Tá vendo? Sempre tentando fazer no mesmo, mais ou menos direitinho, né? Que vá fazendo no mesmo tamanho. Aqui eu continuo fazendo a mesma coisa. Tá tudo em volta e também vou fazer o xadrezinho aqui. Aí, quando você vê que o pincel seca, eu vou novamente, boto um pouquinho, faz até ali, tá bom? Ok, essa é outra das dicas. Que outra coisa a gente colocou aqui? Deixa eu molhar um pouquinho mais aqui, que faltou um pouco do mais clarinho, ok. Aí a gente fez as folhinhas. Eu já em alguns outros programas já ensinei como você faz as folhinhas. Vou pegar um pincelzinho desse aqui. Aqui a gente vai usar o pincel, eu conheço como língua de gato, acho que a maioria que faz pintura artística conhece. Ele tem uma pontinha um pouquinho mais fina e arredondada. Então, permite que a gente consiga fazer esse movimento aqui. Eu vou treinar aqui, tá bom? Para você acompanhar. A mesma coisa, gente, temos que colocar um pouquinho de água na nossa tinta, bem na pontinha assim. Vou colocar com a própria espátula aqui. E com o pincel você vai misturando. Ele não pode estar muito aguado, porque aí vai ser mais difícil ter domínio, né, da nossa tinta. Mas até posso pegar um pouquinho, retirar o excesso assim numa esponjinha. Olha só, eu encosto o pincel. Vamos ver aí. Eu encosto o pincel e eu vou virando. Tá vendo ali? Olha aqui. Como é fácil. É muito gostoso. No início, pode que tenha um pouquinho de dificuldade, mas uma vez que você pegou o jeito, você vai fazer muitas e muitas folhinhas. Tá bom? A ideia é fazer manual mesmo, não tô copiando nem desenhando. A ideia é poder fazer essa folhinha manual. Então, como que eu faço essas folhinhas? Eu vou colocar uma por aqui, vou colocar outra por aqui, tá? Tem algumas que ficam mais bonitinhas, mais perfeitas, tem outras que não tanto, mas isso não tem problema, porque a ideia é que seja mesmo uma pintura manual, tá bom? Aí você vai pondo bastantes folhinhas e depois aqui embaixo, com o próprio pincel fininho que a gente usou no início, eu faço o seguinte, pego aqui, vou fazer uns galinhos, tá? Aí se eu vejo que secou o pincel, molha e emenda, tá? E faço o mesmo com o pincel e a tinta mais clara. Vou misturar como se fossem madeirinhas. Aí,
Novamente peguei o verde, tiro o excesso e faço folhas. Tá? Faço umas menores, umas maiores. Aqui, por exemplo, que ficou um pouquinho, a tinta mexeu, aí não tem problema, fiz uma folhinha em cima e consigo cobrir. Aqui que eu já tinha feito, tá? Posso fazer mais algumas folhas. Fiz umas 3 pequenininhas. E agora vou cobrir, continuando o galho que ficou na parte anterior, tá? Olha só. E aí a gente vai mexendo. Ele fica muito, muito bonitinho. Uma outra coisa que a gente pode fazer é pegar um pinta-bolinhas, isso é opcional, e você tem, por exemplo, uma tinta vermelha, ou eu peguei um vermelho assim mais apagado, né? Vermelho queimado. Então, coloquei, por exemplo, aqui uma bolinha, outra, como se fossem frutinhas. E a mesma coisa aqui embaixo, como se fossem algumas frutinhas, ou sei lá, que você achar mais bonitinho, uma questão de gosto. E para finalizar, o que a gente fez? Pegamos o pincel chanfrado, sabe? Quem já fez pintura, country e tal, em madeira, já conhece esse pincel. Se usava muito para fazer, você usa muito, né? Para fazer o flotado, que a gente chama. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar também, aguar um pouco a tinta que eu estou usando e só na pontinha, tá? Bem assim de ciminha, eu pego um pouquinho da tinta marrom e começo a trabalhar o pincel. Uma vez que você fez isso, limpa, tá? Na verdade, teria que ter flotado antes, mas eu esqueci. Só para que as partes que ficaram sem preencher entre os galhos, elas fiquem mais preenchidinhas. Que não fique vazio, né? Não fique aparecendo, clareando ali embaixo, tá? Isso a gente faz logo em seguida que terminou o galho, né? Antes das folhas. Eu tinha esquecido, mas queria passar isso para você, porque quem sabe você está acompanhando, está fazendo, pensar, ficou algumas partes meio em claro. Então, para que isso não aconteça, a gente já sabe. Outra coisa que é boa saber quando a gente está pintando, se borrou, apagou com um paninho umedecido, tá? Depois, para finalizar, você coloca as flores, uma casinha de passarinho, como a gente colocou, coloca um musguinho seco e fica perfeito ali, lindo, um destaque para a porta da tua casa. A gente se vê, se Deus quiser, na próxima semana. Amanhã, o melhor programa da semana. Beijo, fica com Deus.